Boa noite a todos. Convido aqueles que puderem para se ajoelharem para falarmos com Deus. Deus maravilhoso, nós estamos mais uma vez na tua casa para te adorar, porque o Senhor é digno, o Senhor tem um plano maravilhoso a nosso respeito e nós estamos aqui para darmos graças por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós nos entregamos em tuas mãos neste momento, que nós possamos ouvir a sua doce voz a falar a nós. Pedimos também pelo pregador, que ele possa ser usado mais uma vez por ti. E também seja, Senhor, com as pessoas que não puderam vir, que o Senhor possa olhar por elas também e derramar sobre elas também as suas bênçãos. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queremos convidar o Gideon mais uma vez para estar aqui à frente conosco. Obrigado por ter aceito o convite e que Deus o abençoe e o use mais uma vez. Boa noite, irmãos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez nessa noite. Confesso que quando recebi o convite do pastor Javan, em dezembro eu fiquei surpreso. Falei, porque, puxa, a gente está em dezembro e está me convidando para março ainda, né? 3 meses ainda. Mas tenho certeza que Deus conduz todas as coisas. Nessa noite, nós vamos meditar um pouco, conforme o que nós já cantamos, sobre a volta de Jesus. E o título da mensagem dessa noite é Preparados para o Grande Dia. E eu pergunto, qual foi o teu grande dia? Que você se recorda, fala assim, esse foi o meu grande dia. Algumas datas se tornaram ou se tornam o nosso grande dia, né? Primeiro, o dia do nosso nascimento, não é? Porque se não nascêssemos, não estaríamos aqui. Mas ninguém se lembra do seu nascimento. Alguém lembra? Não. Mas alguém planejou e se preparou para o dia do nosso nascimento. Um outro grande dia que marca a nossa vida é o dia do nosso casamento, não é? Confesso que eu não sei se todos pensaram ou não, mas quando chega o dia do nosso casamento, bate de uma certa forma uma insegurança, né? Será que vai dar certo? Será que ela vem? Será que ele vem? Será que não vai acontecer nada? Né? Um outro grande dia é o dia do nosso batismo também, quando selamos a nossa fé com Jesus. E temos outras datas, o dia do nascimento do nosso primeiro filho, do segundo também, do terceiro, que cada momento é diferente e é muito especial, né? Mas, nessa noite, o nosso grande dia está ainda muito à frente, que é exatamente o dia da volta de Jesus. Porque a igreja, em todo o tempo, ela foi sustentada e continua sendo sustentada com base nessa esperança, que é a maior esperança de toda a história da humanidade. E essa promessa foi feita, não foi por qualquer pessoa, não foi por nenhum ser humano, foi pelo próprio Jesus, quando estava subindo aos céus. Em São João 14, de 1 a 3, gostaria que abríssemos a Bíblia. São João 14, de 1 a 3, é um texto muito conhecido, né? Sabemos de cor, mas é bom relembrarmos. E ali está as últimas palavras de Jesus aos discípulos antes de ascender aos céus, fazendo essa promessa. E ali diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, voltarei outra vez. E aqui Jesus continua dizendo que ia preparar um lugar para voltar e nos buscar. E quando a gente chega logo em Atos 1, verso 11,
tem ali o registro de que, quando Jesus está subindo aos céus, aparecem 2 anjos e pergunta para os discípulos: por que é que vocês estão olhando assim para o alto? E os anjos dizem: esse mesmo Jesus que vocês estão vindo subir, da mesma forma descerá, voltará outra vez. Então veja só, Jesus, quando nós estudamos a palavra de Deus, encontramos muitas promessas e muitas bênçãos que Deus nos ofereceu. Mas, além de bênçãos, Jesus ele fez esta promessa maravilhosa, que é a promessa mais importante que devemos acalentar em nosso coração, que é o dia da sua volta. E como nós sabemos, a volta de Jesus será o quê? Literal. Será algo real. Às vezes parece que é algo assim meio fictício, né? De repente, um evento tão grandioso, milhares de anjos aparecer no céu cantando. Mas não, é algo real. É algo que acontecerá e será um evento glorioso. Só que para muitos será um momento inesperado. Inesperado. Eu creio que talvez alguns aqui já foi assaltado ou roubado, né? Você estava esperando no momento? Né? Então, a palavra de Deus, ela nos dá sinais que Jesus nos deixou para que não sejamos pegos de surpresa. Mas só é pego de surpresa quem não está preparado. E, embora a promessa tenha sido feita para toda a humanidade, e o chamado à salvação é feito para todas as pessoas, mas não serão todas as pessoas que entrarão no reino de Deus. Mateus 7, 21. Abramos as nossas Bíblias, por favor. Mateus 7, 21. Também é um texto bastante conhecido. Mas aqui ele destrói uma compreensão errônea de que muitos propagam por aí, que no final das contas, todo mundo será salvo. Porque Deus é amor, Deus não vai destruir as suas criaturas. Mas Mateus 7, 21 não diz isso. Pelo contrário, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Agora, qual que é a vontade de Deus? Se eu aguardo a volta de Jesus, creio que Jesus voltará em breve. Não é um futuro muito distante, não. Eu acredito que Jesus volta ainda em nossa geração. Isso não é apenas maneira de falar, não. Eu acredito assim mesmo. E eu acredito que não está muito distante. Mas, se eu aguardo a volta de Jesus, como que eu devo viver? Como que deve ser o meu procedimento? Porque para todo grande evento é necessário um preparo. E para cada evento exige um preparo definido, adequado. 2 Pedro 3, verso 11. Vamos ver o que Pedro diz ali. 2 Pedro 3, verso 11. E diz o seguinte: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade? Então, à medida que se aproxima a volta de Jesus, como que deve ser a nossa vida? Como que precisamos viver? Como que devemos viver? Para não sermos pegos de surpresa naquele dia? Precisamos viver em santidade e piedade.
Hoje é bem difícil a gente querer falar em santidade, né? Porque as pessoas estão tão acostumadas com a situação que o mundo se encontra hoje, com tanta perversidade, com tanta relativização em relação ao pecado, que quando falam em santidade, parece fanatismo. Muitas vezes a pessoa fala assim, só você é santo, só você quer ser santo. E eu sei que nós ainda não alcançamos a perfeição, como Paulo diz, né, que alcançaremos. Mas, embora eu não seja santo hoje como Deus deseja que eu seja, mas se eu anseio a salvação, a vida eterna, eu preciso pelo menos buscar a santidade. Porque Deus falou para Abraão, ande na minha presença e sede santo, perfeito. Em outro momento Deus disse, sede santo como eu sou santo. Então santidade não é nada impossível. Sabe por quê? Porque Deus nunca nos pediu e nem nunca nos pedirá algo que não conseguiremos alcançar. Tudo que Deus nos pede, Deus fez primeiro. Quando Deus ordenou que o povo de Israel guardasse o sábado, Deus já havia guardado no Jardim do Éden, no início da criação. Entendeu? Deus não nos pede nada que é impossível para nós. Mas falando sobre os últimos dias, Mateus 24, 37 a 39, Jesus ele fez uma advertência. Jesus ali ele se referiu ao tempo dos antediluvianos. E Jesus ali disse que assim como foi nos dias de Noé, assim seriam nos dias da vinda do Filho do Homem. Como que era a vida das pessoas ali na época que Noé estava construindo a arca? Jesus disse que as pessoas trabalhavam, as pessoas plantavam, faziam planos, as pessoas construíam, casavam-se e davam em casamento. As pessoas comiam, bebiam, faziam festas, viviam de maneira muito tranquila. Certo que não existe nenhum pecado nessas coisas aqui. Em a gente trabalhar, fazer planos, construir, casar. O matrimônio foi criado por Deus para o benefício do homem, né? Mas sabe qual o problema real? É quando nos envolvemos ou nos deixamos ser envolvidos por essas coisas e ignoramos as advertências dadas por Deus. Mateus 6,33, né? Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós achamos que pecado é apenas aquilo que é ruim, né? Mas mesmo as coisas boas, se nós permitirmos que roube o nosso tempo, que roube a nossa energia e a nossa comunhão com Deus, isso é pecado. É importante nós virmos à igreja? Sim. É importante termos o nosso momento com Deus? Sim. Mas quando fazemos disso exageros, se torna prejudicial. E quem é casado aqui sabe disso. Vai ficar o dia inteiro lendo a Bíblia e deixa as responsabilidades de casa de um lado, para ver se seu casamento vai dar certo. Entendeu? Então os antediluvianos, eles ignoraram as advertências de Deus. E pior, eles não acreditavam que o juízo que Deus havia falado um dia viria. Nosso mundo é diferente hoje. As pessoas hoje
acreditam que o mundo um dia será destruído? Muita gente não acredita. Muitas pessoas zombam quando você fala algo nesse sentido. Muitos ainda dizem assim, não, o mundo vai acabar nunca não. As pessoas é que vão se acabar. O mundo vai continuar. E um outro dia eu ouvi falar sobre o relógio do juízo final. Alguém já ouviu falar? E um dia eu ouvindo falar sobre esse tema, e eu nunca tinha ouvido, achei interessante, falei assim, vou ouvir. E ali dei uma pesquisada, e esse relógio, ele vai marcando o tempo do fim. E aí ali tem alguns critérios, né? À medida que a violência vai aumentando, à medida que as pessoas elas vão perdendo a afeição, à medida que o planeta está sendo destruído, e muitos critérios. Só que aí, quando chegou no final, eu fiquei decepcionado, porque diz que o relógio falta, quando eu vi isso, faltava parece que 83 segundos, parece, para meia-noite. Só que aí, no final da pesquisa, diz o seguinte, esse relógio ele nunca vai chegar à meia-noite, porque se chegar à meia-noite, estará sendo decretado o fim da humanidade. Entendeu? Mas a palavra de Deus diz que vai chegar à meia-noite sim. E já está quase à meia-noite. E esse mundo terá um fim. Será destruído. Sofrerá os juízos de Deus. Mas interessante que tudo isso aconteceria nos últimos dias, mas não apenas em meio ao mundo lá fora. Mas isso aconteceria também onde? Dentro da igreja, no meio do povo de Deus. E é bom nós lembrarmos que todas as advertências que Jesus deu, não foi para aquelas pessoas que não o seguiam. Sempre foi para aquelas pessoas que se diziam seu povo, que diziam que o serviam, que eram seus seguidores. E aí, em muitos momentos, Jesus ele sempre fez um alerta. Mateus 24, 42, ele diz, vigiai, vigiai. E o que é vigiar? Tem algumas pessoas que trabalham de vigilantes, né? Vigilantes. Qual que é a função de um vigilante? Vigiar, estar atento, né? Está atento. E da mesma forma, nós também, que aguardamos a volta de Jesus, precisamos vigiar. E como que podemos vigiar? Mantendo a fé viva em meio a um mundo mergulhado na incredulidade. Eu, desde criança, não me recordo um tempo em que as pessoas têm sido tão incrédulas como nos tempos atuais. Hoje as pessoas elas não acreditam em quase nada mais. Não é apenas em questão de coisas espirituais, não. Muitas coisas as pessoas hoje se tornaram incrédulas. E Jesus mesmo disse, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Se prestarmos muita atenção, a fé tem esfriado no coração das pessoas. A fé tem esfriado. Precisamos manter comunhão com Deus. Como que mantemos a nossa comunhão com Deus? No começo do dia, o meu primeiro momento tem que ser com Deus. Meu primeiro momento. Só que durante todo o restante do dia, eu preciso continuar com Deus. A minha comunhão não pode ser apenas por 30 minutos, por 1 hora, quando estou estudando a lição da escola sabatina. Eu preciso manter comunhão com Deus durante todo o tempo. No meu trabalho, em casa, na rua, onde quer que eu for. Porque senão, eu posso ser assaltado por Satanás. Precisamos também manter o coração sensível à voz do Espírito Santo.
muitas vezes o Espírito de Deus fala conosco e nós não compreendemos. Quando nós lemos os relatos bíblicos, aí vemos ali Deus falando com Abraão, Deus falando com Samuel, né? Deus falando com Jacó. E muitas vezes nos perguntamos, mas como que ele sabia que era a voz de Deus? Quando Deus chegou para Abraão e falou assim, olha, pega o teu filho, o teu único filho que você tem, vai até o monte que eu vou te mostrar, e ali você oferece sacrifício a mim. O relato não diz que Abraão questionou em algum momento. O relato apenas diz que Abraão fez todos os preparativos, se levantou de madrugada com o seu filho e com alguns empregados e seguiu em direção ao lugar que Deus havia ordenado. Abraão não poderia imaginar que era a voz do inimigo? Poderia. Mas por que Abraão não questionou? Porque Abraão conhecia a voz de Deus. Conhecia a voz de Deus. Abraão tinha intimidade com Deus. E às vezes nós temos dificuldade em compreender a palavra de Deus, porque não conseguimos identificar a voz do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas acabam se desviando da verdade porque elas dizem que foram direcionadas por Deus? Descobriram uma nova verdade, uma nova luz, diferente da que está na palavra de Deus. Passaram a ter uma compreensão diferente, distorcida da palavra de Deus. E aí, Paulo diz, por não ter amado a verdade, Deus lhes enviou o espírito do erro, para que creiam na mentira. O nosso preparo, irmãos, não deve ser apenas de palavras, mas deve ser no nosso procedimento, na nossa maneira de viver. Devemos demonstrar que estamos preparados através das nossas ações, através das nossas palavras. Porque a volta de Jesus não será apenas um evento profético, será um encontro pessoal com Cristo. Paulo diz que quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, os mortos ouvirão a voz do arcanjo e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí Paulo fala assim, depois nós, os vivos, seremos transformados e subiremos todos juntos para encontrar com o Senhor nos ares. Então devemos nos preparar para o encontro pessoal com Cristo. E sabe, quando Jesus voltar, toda a nossa formalidade, todo o nosso tempo que passamos na igreja, todos os estudos bíblicos que demos, até pessoas que ganhamos para Jesus, não valerá de nada se a nossa vida não foi transformada pelo Evangelho. Eu admiro uma fala de Paulo que diz assim, olha, eu prego para muitas pessoas, mas eu me preocupo para que, ganhando muitos ou alguns, eu mesmo não venha me perder. Entendeu? Muitas vezes nós achamos que o que nós fazemos nos assegura a salvação. Não. Em Ezequiel, Deus fala que quando ele falar ao ímpio que ele vai morrer, se o ímpio se converter, se arrepender da sua impiedade e se converter a Deus, o ímpio será o quê? Salvo. Mas se o justo, sabendo que vai morrer, ele se desviar da sua justiça e acabar vivendo de maneira ímpia e ele morrer, ele se perderá. A sua justiça, de algum tempo, não o salvará. Então, precisamos permitir que o Espírito de Deus nos transforme. E sabe por que precisamos ser transformados? Porque a santidade não é uma opção. A santidade não é uma opção. Quando se trata de coisas espirituais,
quando se trata de vida eterna, a santidade não é uma opção. Hebreus 12, verso 14. Abramos a nossa Bíblia, por favor. Hebreus 12, verso 14. E diz o seguinte: segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E outra versão diz assim: sem a qual ninguém verá a Deus. Então, para nós estarmos em pé, quando Jesus voltar, precisamos hoje buscar uma vida santificada. Quando falamos em santificação, não quer dizer que seremos perfeitos agora, né? Não seremos perfeitos agora. Paulo diz que a obra será completada em nós quando Jesus voltar. Que ali nós seremos transformados de uma vez por todas. E a partir dali ficaremos livres da influência e da presença do pecado. Deus não está pedindo uma perfeição que esteja além do alcance humano, mas Ele procura corações convertidos, pessoas que lutam contra o pecado, pessoas que desejam viver de acordo à vontade de Deus. Então, muitas vezes nós achamos que atender aquilo que Deus nos pediu e que nos ordenou é algo muito pesado. É algo impossível. Eu sei que cada um de nós aqui, em algum momento, quando aceitamos o Evangelho, tomamos a decisão de seguir a Cristo e falamos assim: olha, Senhor, por Ti eu abandono o mundo, abandono todas as coisas, tudo que é pecaminoso. Aí nos batizamos, nos tornamos uma nova pessoa em Cristo. Mas quantas vezes repetimos as coisas que fazíamos antes? Em algum momento nós falamos assim: olha, eu não vou conseguir. É muito difícil. Uma época, quando ainda jovem, eu falava assim: eu acho que eu não vou ser salvo. Que eu tinha algumas coisas que eu não conseguia abandonar. Eu gostava demais de música mundana. Se eu ficasse 2 dias sem jogar bola, eu tinha a mesma, causava em mim o mesmo efeito de que uma pessoa que é drogada. E eu assistia muito futebol, e no dia que o Vasco perdia, eu ia para a igreja com raiva. E eu falava assim: olha, eu não vou conseguir ser salvo, porque eu não vou conseguir abandonar isso. Hoje, graças a Deus, pelo poder de Deus, isso não me afeta mais na vida espiritual. Só que, quando a gente vence uma dificuldade, aparecem outras. E assim a gente vai caminhando. Mas o que não podemos é desistir. Satanás, ele coloca muitos obstáculos à nossa frente, para fazer com que a gente venha ter a fé enfraquecida, venha perder a esperança, e por fim a gente possa desistir. Quantas pessoas que um dia aceitaram o Evangelho, hoje estão distantes, né? Hoje já não seguem mais a palavra de Deus. Por quê? Porque elas chegaram um momento que elas perderam a esperança. Perderam aquele ânimo que tinham. Mas nós sabemos que não temos mais tempo. Jesus, ele já está às portas. Ele já está às portas. E o que resta para nós é nos prepararmos de maneira que não sejamos achados em falta naquele dia. Apocalipse 22, verso 12, termina com um verso que, na verdade, deveria ser a nossa oração todos os dias. Todos os dias.
Apocalipse 22, verso 12. E diz: eis que cedo venho. Ora vem, Senhor Jesus. Esse é o seu desejo? Essa é a sua oração nessa noite? Que seja a minha oração e a sua oração. Que assim possamos imaginar o céu se abrindo, a voz do arcanjo ressoando e muitas trombetas tocando, e Cristo aparecendo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E dirá para mim e para você: vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para você desde quando? Desde a fundação do mundo. E embora a luta seja grande, embora os desafios pareçam enormes, embora as ondas parecem que vão nos sufocar, nos afogar, mas possamos continuar firme, porque falta pouco tempo. Jesus, ele já está às portas. Que Deus nos abençoe. E para finalizarmos, vamos cantar o hino Não Desistir. Grandioso Deus, nosso Pai que está nos céus, mais uma vez somos gratos a Ti, porque o Teu Espírito Santo nos trouxe aqui nessa noite para juntos louvarmos o Teu nome e ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Amém. Por favor, Senhor, nos dê um coração disposto a vivermos uma vida conforme a Tua vontade. Que possamos buscar a santidade a cada dia, que possamos nos desviar do mal e também abandonar o pecado. Por favor, que o Senhor possa nos abençoar como Teu povo, como igreja, como família também,
para que possamos ter a nossa fé firmada cada dia mais na Tua palavra. E que assim, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, aquele dia seja para nós um dia de alegria, um dia de exultação. Amém. E que possamos estar de pé diante de Ti. Por favor, nos leve em paz aos nossos lares nessa noite. Continue conosco durante o restante dessa semana, nos abençoando, nos guardando e também nos conduzindo e nos guiando em todas as decisões que viermos a tomar. Por favor, dá-nos a Tua bênção, perdoa os nossos pecados e salva-nos para o Teu reino. Por Jesus te pedimos e agradecemos. Amém.